Vamos lá, começando. Boa tarde a todos, meu nome é Felipe Maia, como o professor Tiago falou, eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise Numérica da Performance Aerodinâmica do Motor Foguete S-30 acoplado ao demonstrador scramjet. É um trabalho que foi orientado pelo professor Tiago e co-orientado pelo professor Sandy, no contexto do PPG, né, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFRN. Então, esse trabalho ele vai consistir aqui dos seguintes pontos, né, vou fazer uma introdução ao trabalho, apresentar os objetivos, uma rápida fundamentação teórica, depois eu vou apresentar o procedimento computacional que eu adotei, uma validação para esse procedimento, em seguida eu apresento os resultados, eu cheguei às discussões pertinentes, as conclusões e as referências. Então, inicialmente, né, como introdução ao trabalho, a gente tem que, no mundo de hoje, a gente tem cada vez mais uma demanda por troca de informação, seja para GPS, seja para a própria comunicação instantânea via celular, questão de clima, de avaliação de clima, a gente precisa constantemente de troca de informação, e para isso, para várias aplicações, a gente precisa de satélites. Se a gente precisa de cada vez mais satélites, precisamos também de cada vez mais veículos, ou pelo menos veículos mais eficientes de lançamento desses satélites, de colocar esses satélites em órbita. Hoje, a tecnologia que existe para colocar satélite em órbita, para fazer lançamento de satélites, é basicamente o motor foguete. De acordo com Sutton e Beavers, conforme a figura direita, o motor foguete é uma tecnologia que ele tem embarcada no veículo tanto o combustível quanto o oxidante, e ambos, o combustível e o oxidante, eles são misturados na câmara de combustão, geram a queima, e essa queima gera empuxo. Mas o importante é que, como principal desvantagem, é que todo oxidante tem que estar embarcado. Eu não posso aproveitar, por exemplo, o ar do ambiente, como é o caso de motores convencionais utilizados em aviões, etc., que são o que a gente costuma chamar de turbojet. Esse tipo de motor ele segue um ciclo Brayton comum, então eu tenho uma zona de compressão do ar, esse ar comprimido ele sofre a queima, ele tem um combustível injetado, tem uma seção de queima, e depois ele é expandido, gerando empuxo, etc. Trabalho, empuxo. E por que então eu não utilizo um motor desse tipo para um acesso ao espaço? O problema é que, conforme o Heiser e o Pratt eles apresentam, para utilizar motores convencionais, esses motores eles aspiram o ar a certa velocidade, comprimem ele, diminuindo a velocidade até regimes subsônicos, e aí realizam queima. Isso vale para o turbojet, isso vale para o ramjet. Isso é um problema quando eu penso em veículos de acesso ao espaço que atingem velocidades muito grandes, regimes de velocidade hipersônicos, 5, 6, 7 vezes a velocidade de som, até mais. Nesses casos, reduzir até a velocidade subsônica causa um aumento muito grande das propriedades aerodinâmicas, pressão, temperatura, etc. Isso torna inviável a queima, muitas vezes até por questão de material, ou própria reação química ali. E para isso, a alternativa, como alternativa a esse tipo de motor, a gente tem os scramjets, que é basicamente o Supersonic Combustion Ramjet, que trata-se de, em vez de eu desacelerar a velocidade do ar aspirado até a velocidade subsônica, eu ainda trabalho com queima supersônica, então velocidade supersônica no câmara de combustão. Esses são os scramjets. Então, o scramjet, ele basicamente, aqui eu tenho uma figura ilustrativa mostrando as principais partes do scramjet. Segue o ciclo Brayton, então tem a seção de compressão, de combustão e de expansão. E, por trabalhar com velocidades muito grandes, comumente ele utiliza geometria fixa. Então, a compressão, ela é realizada por rampas fixas, tipo cunha, em formato de cunha, que induzem a formação de ondas de choque, no caso, ondas de choque incidente. Essas ondas de choque, elas incidem aqui na entrada, no bordo de ataque da carenagem, e que, por sua vez, gera uma onda de choque refletida que incide na entrada da câmara de combustão. E todo esse processo, quando o ar passa na verdade, quando o ar está jusante da onda de choque, quando passa o montante para jusante, ele eleva suas propriedades aerodinâmicas, pressão, temperatura, densidade, diminuindo a velocidade. Então, esse processo é feito de forma a garantir as condições desejadas da câmara. Então, aqui eu tenho uma animação simples, uma geometria bem simplificada com uma rampa só, mas mostrando a onda de choque se instaurando, se formando, refletindo aqui, e nesse caso a temperatura, ela se elevando ao longo desse processo, conforme eu pego a linha de corrente aqui até a entrada da câmara de combustão. E, novamente, voltando, a vantagem de utilizar um veículo, um motor como esse, é que você passa a utilizar o ar do ambiente, em vez de ter que ter como oxidante, em vez de ter o ar embarcado, o oxidante embarcado. Nesse caso, se você utiliza o ar do ambiente, você precisa de menos massa de oxidante embarcada, então se sobra mais massa por carga útil, o custo por carga útil, em princípio, diminui. Só que essa é uma tecnologia que ela não está ativa já para acesso ao espaço.
ela está em fase de testes, né? Então, hoje se projeta muito demonstradores de tecnologia. Então, à esquerda aqui eu tenho o HiShot, que é um demonstrador desenvolvido pela Universidade de Queensland, na Austrália. À direita tem um modelo ilustrativo 14XS, que é o projeto brasileiro. Esse tipo de geometria de demonstrador é trabalhada de forma a operar entre 15 e 60 quilômetros, ali é a região onde eu tenho ar denso, e tipicamente, como utilizam geometria fixa, e precisa de um primeiro estágio. A nível Brasil, a gente utilizaria como primeiro estágio um motor foguete. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de motores foguete brasileiros operacionais. Então, exemplo, por curiosidade, o VSB-30 é utilizado por 14XS. Só que esses motores foguetes, e aí vem o principal problema desse explorado, analisado por esse trabalho, esses motores foguete, comumente, eles já são foguetes certificados, que você já conhece bem a trajetória deles, já tiveram vários lançamentos, vários históricos de lançamento. Então, Garcia, por exemplo, traz várias trajetórias desempenhadas por motores VSB-30. A questão é, isso comumente utilizando uma geometria comum, uma geometria de coifa, que já é bem conhecida. A partir do momento que eu acoplo o scramjet, que é o principal objetivo quando se deseja fazer um teste, então, por exemplo, nessa figura direita aqui, a superfície muda, o padrão de escoamento muda, então as propriedades vão mudar. E aí eu já não sei mais se essa trajetória ela vai ser exatamente igual. Certamente não vai. Mas se esse desvio que ela vai ter, ela vai ser grande um pouco. Isso se reflete em todos os parâmetros aerodinâmicos, sustentação, momento e arrasto. Só que se eu penso numa geometria simétrica, a sustentação ela acaba sendo zero, o momento ele tipicamente é gerado ali pelas empenas do foguete, etc. E aí ter o scramjet ou não um pouco influencia diretamente nisso, considerando o scramjet simétrico também. E aí o principal ponto de observação, que eu quero saber se muda ou não, é o arrasto. E aí, dito isso, o objetivo desse trabalho foi justamente desenvolver um estudo computacional usando CFD, técnicas CFD, um estudo comparativo entre um motor foguete em configuração padrão, usando coifa padrão, e um motor foguete com scramjet acoplado, a fim de determinar justamente as diferenças do ponto de vista do arrasto, da curva do arrasto, e finalmente na trajetória. Então, com objetivos específicos, a gente fala, foram selecionar o scramjet, então não dimensionei, eu selecionei, busquei selecionar um que já existe na literatura, elaborar estudo CFD para esse scramjet, para o motor foguete selecionado e para uma geometria com os dois acoplados. A partir dessas simulações, obter os campos das propriedades aerodinâmicas, identificar os pontos críticos ali do escoamento, mapear principalmente a distribuição de pressão e cisalhamento, que é o que vai me dar o arrasto, calcular o arrasto total, assim como as parcelas de pressão e atrito, e finalmente, tendo uma curva de arrasto, achar a trajetória, ou pelo menos estipular a trajetória, a partir de uma análise que eu vou apresentar mais para frente. E aí, entrando um pouco na fundamentação teórica, bem rápida, mas só para relembrar alguns pontos importantes. Primeiro, estou tratando de veículos de acessão ao espaço, que basicamente trabalham sobre boa parte da sua trajetória em regimes de velocidade hipersônica, então vão sofrer escoamentos hipersônicos. Escoamentos hipersônicos têm tipicamente camada de choque fina, a camada de choque é a camada que está entre a onda de choque e a parede, então a velocidade é muito alta, então o choque tem que ser muito intenso, ele fica bem próximo à parede. Por ter velocidade muito grande, ele tipicamente tem camadas de limite de grande espessura também. Como um escoamento de alta velocidade, ele tem alta energia envolvida, alta energia cinética, e, portanto, conforme a interação entre esse escoamento e um veículo, e uma superfície, é típico que se gerem altas temperaturas, e por questão de alta temperatura, eu gero alta interação viscosa. Eu tenho viscosidades elevadas, eu tenho alta interação viscosa. Uma das características também muito importantes, e aqui o Anderson ele apresenta nessa figura direita adaptada dele, são as interações onda de choque camada limite. Então, toda vez que eu tenho uma onda de choque incidindo sobre a superfície com camada limite desenvolvida, a jusante da onda de choque tem uma pressão muito mais elevada que a montante. Então, gera um gradiente adverso de pressão que induz o descolamento. E aí surge esse efeito que Anderson apresenta, que é comumente chamado de bolha de circulação. Essa bolha, por sua vez, ela gera dois choques induzidos. Então, eu tenho um choque no ponto de descolamento, onda de choque, enfim, e um choque no ponto de recolamento. E entre essas eu tenho alguns choques, algumas ondas de expansão, na verdade. Trazendo um pouco para a aerodinâmica de motor foguete, que é o principal ponto aqui que eu quero analisar, porque é dessa aerodinâmica, desse conjunto de forças que atua sobre ele, eu vou tirar a trajetória. Eu tenho aqui um exemplo de um diagrama aqui de corpo livre para um determinado foguete, já adiantando aqui que vai ser a geometria que eu vou apresentar aqui, eu simulei. E aí, considerando uma certa direção de voo alfa em relação à referência horizontal, tratando esse foguete como um corpo pontual, ali no centro de gravidade do foguete, eu vou ter
quais forças envolvidas? Eu tenho peso, representado aqui por mg, massa vezes gravidade, a sustentação, isso falando de forma geral, antes de simplificar, L, o arrasto, sempre na direção oposta ao movimento D, e a força de empuxo, que faz o que de fato é a força motriz, é o que faz o foguete voar. Então, aplicando a segunda lei de Newton, força sobre das forças é igual a massa vezes aceleração, para cada uma das direções, y e x, então eu consigo desenvolver as equações simples, bem simplificadas, mas que regem o movimento desse foguete, nesse caso, essa carga pontual que representa o foguete. Eu chego nessas equações aqui à esquerda, simplificando elas, né? Na verdade, simplesmente substituindo o dt por x2 pontos, dv dt por y2 pontos, só para trabalhar as equações. Isolando as acelerações, eu chego nessas expressões aqui, e que são equações diferenciais, determinando que esse meu alfa, né, a direção do voo, ela é determinada pelo arco tangente da relação entre as velocidades, eu consigo, eu gero um sistema, aqui eu só reorganizei, transformei aqui as minhas variáveis E1, E2, E3 e 4, para criar um formato matricial que facilmente pode ser implementado e colocado num algoritmo de range que pode ser resolvido. Então, o sistema de equações diferenciais simples que pode ser resolvido gerando trajetória. Isso vai ser importante mais para frente. E aí, sabendo disso, vou analisar minhas forças. Eu preciso saber as forças que vou colocar. Massa, a gravidade, considera padrão. A massa, ela é dada da literatura, né, que apresenta a massa típica para o motor foguete que eu escolher. Empuxo também. Sustentação aqui eu vou considerar zero, porque justamente eu considero o veículo simétrico. O arrasto é justamente o ponto que eu quero encontrar nesse trabalho. Então, de acordo com o Palmério, o arrasto ele é dividido tipicamente em arrasto de atrito e pressão. O de pressão é a integral da pressão ao longo de toda a parede na direção oposta ao movimento. Arrasto de atrito idem, só que a tensão de cisalhamento em vez da pressão. E eu tenho, é relevante falar do arrasto de base, que ele, na verdade, é uma parcela do arrasto de pressão, mas é que ele é o que ele age aqui na base do foguete, de certa forma empurrando o foguete para frente. Então, por isso que ele aparece negativo. E o arrasto de atrito, ele é provavelmente integrado de cisalhamento na parede, e o cisalhamento ele depende da viscosidade e do perfil de velocidade na parede. A viscosidade, por sua vez, comumente depende da temperatura a partir da equação de Sutherland. Quanto ao scramjet em si, eu vou citar rapidamente como é feito o dimensionamento. Aqui, como eu não dimensionei, não trouxe todo o equacionamento necessário, mas eu acho relevante notar que, essencialmente, o dimensionamento do scramjet, ele se refere a determinar os ângulos das rampas, θ1, θ2, θ3, e também os comprimentos de cada uma das rampas, de forma a garantir as duas condições, shock on lip e shock on corner. Shock on lip, ele se refere às ondas de choque da seção de compressão incidirem aqui justamente no borde de ataque da carenagem, também conhecido como cal, e o shock on corner se refere à onda de choque refletida incidir na entrada da câmara. Então, comumente se dimensiona o scramjet buscando essa condição perfeita. Aí, finalmente, entrando aqui na questão da dinâmica da física computacional, como analisar esse tipo de escoamento. Como é uma geometria que ela é complexa, então pode-se utilizar técnicas numéricas, como é o caso desse trabalho. Então, nesse caso, métodos volumes finitos. As equações resolvidas, por se tratar de um escoamento hipersônico tipicamente compressível, e também por conta das altas velocidades, com certeza vai envolver dissipação viscosa, então eu utilizo as formas compressíveis das equações de Navier-Stokes, continuidade de energia, considerando aqui a média de Frave, justamente para levar em consideração a compressibilidade, e no termo da energia aqui eu tenho justamente o termo da dissipação viscosa, que esse termo está à direita, do Φ bar. Também considerando que eu quero arrasto, então não estou interessado, embora eu analise também, mas meu foco principal é o arrasto, que é um comportamento mais médio, eu não preciso entender todas as pequenas flutuações da velocidade resultantes de turbulência. Então eu posso utilizar modelos Hans, que vão pegar o tensor de Reynolds, que representa as flutuações de velocidade, e modelar a partir de coeficientes de difusividade térmica e de quantidade de movimento turbulentos. Entrando no procedimento computacional em si, aqui eu sigo essencialmente o procedimento utilizado para simulações, para métodos numéricos. Então, primeiro eu defino a geometria que eu quero analisar. A partir dessa geometria, eu crio domínios computacionais simplificados, dadas as simplificações que eu posso realizar, que ainda permitem resultados físicos. Discretizo essa geometria gerando uma malha, que essa malha tem que ser testada. Desenvolvo na verdade, determino as condições da minha modelagem numérica, o tipo de solver, as configurações, etc. Quais as condições que eu vou utilizar, condições de contorno, e finalmente tenho uma metodologia, tenho que validar ela, tenho que garantir que ela gera resultados físicos.
Então, antes de tudo, antes de entrar nas geometrias em si, eu só fazer o adendo aqui que qual é o meu perfil, o que eu quero simular. Nesse caso aqui, eu vou considerar um veículo com escrangete acoplado, que vai estar partindo do chão, ainda com o escrangete fechado. O escrangete não está admitindo ar desde o chão, então ele está fechado. Segue a geometria, a trajetória do veículo, até 2,5 segundos antes do ponto do projeto selecionado, que eu vou comentar já, que eu estou representando por ter menos 2,5, 2,5 segundos antes. Nesse tempo, eu começo a abrir. Essa abertura do canal de admissão de ar leva meio segundo, e aí, 2 segundos antes, portanto, que eu chamo aqui de T-2, eu tenho o escrangete com a canal de admissão de ar, na verdade, totalmente aberto. E aí, quando eu chego no zero, que seria exatamente o ponto de teste, eu faço o meu hipotético teste experimental aqui. Na verdade, é o que eu estou considerando aqui como minha missão, né, meu perfil de missão. Entrando na geometria em si. A geometria selecionada é do motor foguete S-30, é um veículo suborbital monoestágio de propulsão sólida, com apogeu de 120 a 160 km. Na verdade, eu selecionei essa geometria, principalmente porque a geometria do escrangete que eu selecionei da literatura utiliza esse motor foguete como parâmetro, como base para dimensionar. Mas também é um motor foguete interessante de selecionar, porque ele só tem um estágio, ele vai ter menor porte, então, no futuros testes experimentais, é esperado que ele dê menos problema, que ele custe menos para fazer esses testes. Então, essa aqui é a geometria de fato que eu estou utilizando, adaptada de pessoa a filho, as dimensões em si, tem cerca de 7 metros de comprimento. Simplificando essa geometria, dado que ela tem essencialmente uma simetria axial, eu posso considerar então um domínio aximétrico, então é um domínio que ele é bidimensional, com simetria axial nesse eixo aqui, e aí aqui eu desprezo as empenas, uma consideração que eu tenho que fazer para essas simulações que eu estou fazendo aqui é desprezar essas empenas, porque para trabalhar com simulações bidimensionais que vão diminuir meu esforço computacional necessário, eu preciso desconsiderar elas. Eu considero só o corpo em si. Aquele domínio eu discretizo, conforme eu comentei. Então, essa aqui é a malha que eu estou utilizando para o S30, o motor foguete S30. É uma malha que ela traz refino preferencial na direção da parede, que é o meu ponto crítico, onde eu vou ter informação de camada limite, etc. Garantindo, nesse caso, a condição de Y plus menor que 1. O que significa isso? Que eu estou garantindo a condição de parede, ou seja, um refino suficiente para capturar os efeitos da subcamada viscosa e, portanto, efeitos de dissipação e de arrasto, de atrito. Para o escrangete, eu selecionei o escrangete de Pereira, é um escrangete que foi dimensionado, projetado para 20 km de altitude, Mach 5.79, que é um ponto de projeto que pertence à trajetória do S30, conforme eu comentei. Os requisitos, né, na verdade, que é apresentado por Pereira, ele tem 3 rampas. Eu busquei um escrangete que tivesse pelo menos 1000 Kelvin, garantisse 1000 Kelvin na câmara de combustão, que é mais ou menos a temperatura que garante queima. E que, claro, é um escrangete, então eu espero pelo menos velocidade supersônica na câmara. Apesar de eu buscar um escrangete que teoricamente é operacional, eu busquei isso na literatura, aqui nesse trabalho eu não considero qualquer tipo de queima, então estou analisando a configuração power-off. Aqui são as propriedades que o Pereira apresenta em relação às propriedades termodinâmicas após cada rampa e na câmara de combustão. Então, daqui o mais importante para mim, claro, além do parâmetro de comparação, são os ângulos das rampas que eu preciso, e claro, é que eu observo que na câmara de combustão tem 1009 Kelvin, então atende aquele meu critério. Transformando isso em um desenho, né, em um projeto em si, eu chego a esse aqui, novamente, da Todd Pereira, o escrangete com 3 rampas, todos os ângulos representados, até a rampa de expansão de 14 graus, e ele foi dimensionado de forma a caber ali na região da carga útil do S30, que tem esse diâmetro de 438. Só que o Pereira ele traz uma metodologia que ele não considera camada limite, considera uma análise sem a viscosidade, não viscosa. E aí, para considerar esses efeitos, eu fiz algumas correções nesses ângulos. Então, entre essa figura e essa, eu mostro que esses ângulos estão levemente corrigidos, de forma a considerar os efeitos da camada limite presentes. Também muda a altura da câmara de combustão, tive que aumentar ela um pouco. Então, essa é a geometria que eu considero nesse trabalho. Ainda, como eu comentei que eu estou considerando também geometria fechada, então a geometria fechada é essa. Basicamente, é a mesma geometria, só que eu considero uma placa entre o bode de ataque do veículo e o bode de ataque na carenagem, tampando e impedindo que o ar entre aqui no canal de indução interna. Aí agora, a geometria integrada, né, esse 30 com escrangete, essa aqui é uma ilustração, mas de fato a geometria que eu analisei é essa daqui. O escrangete ele é acoplado ao corpo a partir de uma rampa de acoplamento de 800 milímetros de comprimento e 8,5 graus aqui de ângulo.
Para estudo, para o presente estudo, eu precisei separar em 2 domínios, tanto para simplificar, na verdade, diminuir o esforço computacional para cada uma, senão ficava meio inviável, quanto também para considerar as características de cada uma dessas porções aqui. Nesse caso, em vermelho aqui eu tenho uma simetria, eu tenho corpo de simetria planar, em amarelo eu tenho um corpo de simetria aximétrica, simetria axial, aximétrico, e aí eu dividi isso aqui em 2 domínios, mas de forma que a saída de um equivale à entrada do outro. Então, aqui são os domínios em si, né, o domínio do scramjet aberto. Eu posso trazer os limites do domínio bem próximos da minha parede, justamente porque um escoamento hipersônico ele é tipicamente hiperbólico, né, um escoamento de característica hiperbólica. Então, o que está montante não é afetado pelo escoamento, pela parede. Então, esse aqui é idem, a mesma geometria, só que agora fechada. Como agora eu tenho uma rampa de maior ângulo, que é o que é essa formada por essa tampa, aí eu preciso crescer mais o domínio nessa região, mas essencialmente as dimensões são as mesmas. E aqui eu tenho um domínio do corpo do foguete, na verdade é análogo ao utilizado para o S30 em si, só que só uma parte. As malhas, novamente, malha garantindo refino preferencial nas partes críticas, o scramjet aberto, o scramjet fechado e para o corpo. Essas malhas, elas foram analisadas do ponto de vista da convergência de malha. Aqui eu utilizei o método GCI, que é o Grid Convergence Index, para utilizar esse método, que eu me baseei em Silic. Eu utilizei essa malha aqui apontada. Na verdade, ela é uma pequena parte da malha completa lá, justamente porque se eu fosse utilizar a malha completa, eu não conseguiria, por conta do esforço computacional necessário. Mas todos os efeitos relevantes que vão surgir na minha geometria total, eles estão presentes aqui. Então, eu fiz o GCI aqui e considerei o resultado obtido valendo para todas as malhas. Aqui eu considerei 3 malhas, portanto, com 3 diferentes níveis de refino. Então, a mais refinada aqui tem 1.600.000 elementos, a menos refinada, cerca de 300.000 elementos. Para cada uma dessas 3 malhas, fiz registro da força de arrasto, calculei, encontrei a força de arrasto de atrito, apliquei no equacionamento necessário para o GCI e encontro os resultados. Então, o resultado ele vai trazer para mim os valores extrapolados, a ordem aparente, mas o mais importante são os erros. O erro relativo aproximado, simplesmente um erro relativo direto, o erro relativo extrapolado, que considera os valores extrapolados, e o GCI em si, que é o índice de convergência de malha. Importante é que para todos esses, eles já estão de fato em porcentagem, isso aqui é porcentagem, a porcentagem é muito menor do que 1%, que mostra que mesmo a minha malha menos refinada, ela tá garantindo aqui a convergência, ou seja, a malha não afeta o resultado, eu posso usar a menos refinada, de fato foi o que eu fiz. A modelagem numérica em si, eu utilizei a formulação implícita baseada em densidade, que, de acordo com Moura, ela é adequada para pegar esse tipo de escoamento, que vai envolver escoamento compressível, que envolve aí, a onda de choque. O fluido eu considerei calonicamente perfeito, é uma consideração, uma simplificação, que todas as simulações foram feitas em regime permanente, considerando viscosidade, nesse caso eu considerei viscosidade variando de acordo com a lei de Sutherland, que eu apresentei anteriormente. Para os fluxos advectivos, convectivos advectivos, eu considerei o método Rho-FDS, de acordo com o Blasek também, nesse caso, ele é suficiente para capturar esse tipo de escoamento. Fiz uma discretização de primeira ordem, e daqui a pouco eu vou mostrar, em seguida eu vou mostrar uma análise que eu fiz para poder, de fato, utilizar essa consideração. E eu utilizei a primeira ordem para facilitar, na verdade, para garantir a convergência. A segunda ordem atrapalhava bastante e dificultava muito a convergência nos meus resultados, levava a divergência algumas vezes. O modelo viscoso que eu considerei, modelo de turbulência, foi o Kakalyonga. Nesse caso aqui, também de acordo com o Moura, ele é suficiente para pegar os efeitos que eu sei que eu espero pelo menos ver nos resultados. De acordo com o Moura, também alguns outros trabalhos desenvolvidos aqui da própria FRN. E o software comercial utilizado foi o ANSYS Fluent 12. Aqui, justamente, a análise que eu comentei, que eu ia apresentar, em relação à primeira e segunda ordem. A análise de segunda ordem, ela claramente pega mais detalhes, ela consegue acompanhar grandes variações de forma melhor. Então, observa aqui que isso aqui na região da entrada da câmara de combustão tem uma alta oscilação, nesse caso aqui da minha tensão de saramento da parede, que minha análise de primeira ordem ela não pega. Mas, para todos os efeitos, o comportamento médio, que é o que nesse caso me importa, quando eu considero o arrasto global, o arrasto total, ele é basicamente o mesmo, de forma que se eu calculo aqui, analisando o arrasto de atrito, eu tenho uma variação de menos 2%. Esse 2% ele mostra que eu posso utilizar a primeira ordem, o erro é mínimo. Primeira ordem, então, é viável. Como critério de convergência, eu considerei que os resíduos eles deviam atender pelo menos 10 menos 5. Analisei também o balanço de massa. Numa simulação a regime permanente ele deveria a 0.
e analisei uma propriedade física, eu acompanhei ela, e essa propriedade, novamente, no regime permanente, ela deveria chegar no valor constante. Condições de contorno. As condições de contorno que eu defini foram as seguintes. Para as paredes, eu considerei que as paredes internas do canal interno do scramjet, elas estavam a temperatura de 300 Kelvin, constante, isotérmico, porque essa é uma consideração que ela é válida, porque o tempo em que as paredes internas vão estar expostas visualmente é muito pequeno, são cerca de 2 segundos, né, considerando o perfil de emissão que eu estou definindo nesse trabalho. As paredes externas, porém não, né? Elas estão expostas somente desde o começo. Então, eu considerei que eu não sei exatamente o fluxo, então fiz a simplificação e disse que elas são adiabáticas. No outlet, na saída, a pressão de 0 Pascal, ou seja, vácuo, com a temperatura de 300 Kelvin. E o inlet, ele é justamente as condições de voo para a trajetória. Inicialmente, eu fiz a simulação para o ponto de projeto, Mach 5.720 km de altitude. Isso aqui é a altitude, na verdade, é a trajetória de um dos voos do S-30, de acordo com o pessoal filho ele apresenta esses dados. E aí, só que, para ter uma curva de arrasto, eu não analisei só um ponto, eu analisei vários. Então, que ao longo dessa trajetória, que eu só dei um crop, né, um zoom na região mais próxima da região que eu estou analisando, naquela trajetória, e eu vejo todos esses pontos marcados, tanto marcado na curva aqui de altitude quanto na de Mach, número de Mach, são os pontos que eu analisei. Então, entre T-10 e T0. T-10, 10 segundos antes do ponto de projeto, T0, ponto de projeto. Para a dinâmica de voo, já apresentei o equacionamento utilizado. Aqui, só novamente relembrando que aquela matriz, né, na verdade, aquele sistema linear de equações diferenciais, aquele sistema de equações diferenciais, ele foi resolvido usando o método de Redis-Kuta, quarta ordem, eu usei esse lab para isso. Novamente, uma análise simplificada, bidimensional, e considerando a carga pontual, sem ângulo de ataque, sem efeito de vento, bem simplificado mesmo. E eu considerei novamente a simulação entre T-10 e T0, ou seja, todo 12 pontos simulados. A condição inicial que eu estabeleci foi essa daqui, já em termos de Z, né, que foi aquela matriz que eu defini. Eu peguei justamente para... Essa condição inicial, ela sai da trajetória para 10 segundos antes. Então, 10 segundos antes, a minha trajetória do S30 mostra que ele tem uma altitude de 6,4 km, com essa velocidade de 945. E essa velocidade eu decompus em Y e X, de acordo com o ângulo de lançamento que eu determinei como 80 graus. Também informação tirada do pessoa filho. Ainda eu preciso do empuxo. Eu tenho aqui a curva de puxo tirada de Palmério, não coloquei a referência aqui. E a massa também, a massa eu tiro do pessoa filho, o comportamento da massa. É claro, conforme eu tenho combustível do motor foguete, a massa ela cai, não é linear, de fato, mas aqui eu fiz uma simplificação, não necessariamente linear, mas aqui eu simplifiquei, considerando que a queda da massa ao longo do voo, ao longo da queima do combustível é linear. Aqui eu estou também mostrando aqui só o range onde eu estou simulando, entre menos 10 e T0. Toda essa metodologia que eu apresentei, ela foi validada. Eu busquei validar ela, fazer o quê? Buscando na literatura alguns trabalhos com geometrias semelhantes às que eu analisei e reproduzindo os resultados, vendo se o resultado experimental batia com o numérico que eu tive. Primeiramente, eu fiz uma geometria semelhante ao S30, nesse caso, o motor foguete do S40, só que nesse caso, condições transônicas, mas a condição transônica ela também traz todo o comportamento de onda de choque que eu vejo em casos hipersônicos. Então, a geometria de Romero é o que eu vejo o dimensional dela. À direita eu tenho tanto o domínio utilizado, nesse caso, como é transônico, eu precisei crescer mais o domínio montante, mas a ideia da malha mesmo, do domínio da malha mesmo, e abaixo a malha utilizado. Aqui nessa tabela tem as condições, então são 3 casos, na verdade, Mach 0,81, 0,91 e 1,02, e as pressões e temperaturas correspondentes. Fazendo a simulação, aplicando o procedimento, eu tenho primeiro uma análise qualitativa, o experimental, em termos de fotografia Schlieren, em cima, e embaixo eu tenho o numérico. Então, visualmente, os resultados numéricos eles concordam com os experimentais. Quantitativamente também. Aqui tem os gráficos de distribuição de pressão. Agora que eu estou vendo que a figura ela ficou um pouco esquisita, mas essa linha mais fina, elas são os resultados experimentais e a mais grossa do numérico. E a gente consegue ver que os resultados concordam bem. Então, eles, de fato, minha simulação representa a física do problema. Mesma ideia eu apliquei para o Scramjet, nesse caso eu selecionei o trabalho de Mudford, que faz um teste experimental no Scramjet de admissão interna, mas, novamente, os efeitos encontrados no Scramjet de admissão interna são os mesmos observados na geometria mista, que é o que eu utilizei, que eu estou analisando. Domínio aqui,
definida, a malha, as condições, Mach 6.5, nesse caso hipersônico mesmo. Então, eu tenho meu resultado qualitativo mostrando todo o comportamento de trem de choque que surge ali, mas o mais importante é que é o quantitativo, a comparação entre o experimental e o numérico, e novamente, aqui eu vejo que meu estado numérico, ele acompanha o experimental, ele acompanha o trend no experimental. E por último, a validação para o modelo de turbulência. Então aqui eu considerei o trabalho de Ladenburg, e ele apresenta basicamente um escoamento hipersônico, não, desculpa, supersônico, sobre uma placa plana, com a cunha na ponta. Eu reproduzi, Mach 2.34, e meu objetivo era avaliar a capacidade do Kakelong. Nesse sentido, eu precisei considerar outros modelos também, então reproduzi usando o SST, o Kakelong e os Palach-Almaras, e dos três, quando eu comparo experimental e numérico, esse aqui é para um certo ponto, são os perfis de densidade à esquerda e temperatura à direita. Eu percebo que o KKL ômega, ele, cara, de novo, agora eu percebi, por algum motivo ficou em preto e branco aqui, mas essa curva aqui, que está melhor representando os dados experimentais, é a do KKL ômega. Entrando nos resultados em si, primeiro eu fiz uma análise geral de escoamento, sabendo que agora a minha metodologia ela funciona, ela está representando física. Primeiro eu fiz uma análise geral de escoamento, então aqui eu tenho primeiro para o caso do S30, eu observo os contornos de número de Mach, e eu percebo que de fato as ondas de choque, nesse caso oblíquas cônicas, elas são capturadas pela simulação, então tanto aqui no bode de ataque, quanto nessa região de transição do diâmetro menor para o maior. Se eu dou um zoom aqui no bode de ataque, eu consigo ver a região de estagnação, e aqui na saída, né, no bode de fuga, eu tenho de fato a região de recirculação, que eu espero encontrar, e eu tenho justamente o efeito de esteira aqui. Também tem uma certa expansão por conta do bode de fuga. Quando eu comparo o S30 com o S30 com o scramjet, eu observo que, novamente, no S30 com o scramjet eu obtenho os fenômenos que eu espero. Então, todas as ondas de choque, nesse caso ali para o scramjet, oblíquas planas, elas são registradas, mas quando eu comparo visualmente, claramente, minha simulação, no meu caso aqui, com o scramjet, está muito mais perturbada, eu tenho escoamento muito mais perturbado quando eu tenho o scramjet do que... Bom, isso vai se refletir aí em resultados que eu vou mostrar mais para frente. Dando um zoom na região do scramjet, eu observo a formação das ondas de choque, né? Todas incidindo ali próximo, pelo menos próximo, a borda de ataque da carenagem, o cal. Consigo acompanhar aqui o caminho pelo qual vai o escoamento aqui, o ar admitido, sempre paralelo à parede. Dando um zoom naquela região, eu consigo observar dois fenômenos. Primeiro que, embora incidam muito próximo, elas não incidem perfeitamente no bode de ataque. Isso é um efeito por conta de precisão. Para eu garantir um choque on lip, nesse caso aqui, perfeito, eu teria que ter infinitas casas decimais, teria que desconsiderar os efeitos de descolamento também da camada limite dessa região aqui do cal, coisa que eu não posso fazer, mas de qualquer forma a correção ela foi importante para minimizar essa massa que está fugindo nessa região. E o outro ponto relevante é justamente na incidência da onda do choque refletida, que eu vejo esse descolamento, que trata-se justamente da bolha de circulação. Então, essa imagem aqui, ela trata justamente dessa mesma bolha, só que eu botei linhas de corrente, eu vejo perfeitamente aqui o comprimento dela, cerca de 9 a 10 milímetros, e é um efeito que, novamente, como eu apresentei antes, o Anderson ele prevê. Ele apresenta para a gente, a literatura prevê. E algumas consequências vêm dessa bolha de circulação. A primeira delas é que, se eu pego alguns perfis de velocidade ao longo da câmara, de fato, analisando aqui eu representei os pontos que eu peguei, eu consigo ver no meu gráfico, meus perfis de velocidade, que o comportamento a 20 milímetros ele é muito perturbado, justamente porque eu tenho uma bolha de circulação ali que, de certa forma, forma uma espécie de esteira no escoamento próximo, no velocidade próxima ali, então eu tenho um comportamento bem perturbado próximo, conforme eu me afasto da bolha de circulação, ele tende a um comportamento cada vez menos perturbado, mais comum a escoamento interno. Outra consequência, ele está em relação à turbulência, eu já comento. Primeiro, antes de falar do scramjet, eu vou falar do S30. Turbulência que eu analisei em termos de intensidade turbulenta. Para uma análise Hans, a intensidade turbulenta é dada como I, que a intensidade turbulenta é igual a 1 sobre U, a velocidade de corrente livre, a raiz de 2/3 de K, a energia cinética, ou seja, intensidade turbulenta nada mais é que numa análise Hans, uma outra forma de se falar, de você representar a energia cinética turbulenta, sendo que fisicamente ela representa em porcentagem a magnitude das flutuações de velocidade em relação à velocidade média. E portanto, uma propriedade interessante de se avaliar quando eu quero avaliar a turbulência. Então, no S30, eu observo que
Próxima à parede, a qualquer região ali, a montante aqui dessa região de borda de fuga, eu praticamente não tenho geração aqui de turbulência, só ali na região da camada limite, onde de fato eu tenho perturbações, mas o único ponto crítico aqui é na região de recirculação, no borda de fuga, que é esperado, né? Então eu atinge uma intensidade de turbulência de 21%, cerca de 21%. Quando agora eu analiso com o Scramjet, eu já percebo que a história é diferente. Obviamente eu ainda tenho na região de recirculação um pico, mas o escoamento, o próximo à parede, ele se apresenta muito mais perturbado quando eu tenho um Scramjet do que sem o Scramjet. E o motivo disso, quando eu dou um zoom, é claro, é a bolha de recirculação. A bolha de recirculação ela serve como um pico local de turbulência, um pico local de escala de intensidade turbulenta e, portanto, de turbulência, de formação de geração de flutuações de velocidade. Então, aqui eu tenho um pico de 9,5%. Essas flutuações, elas são levadas, elas se propagam a jusante do escoamento, perturbando o escoamento próximo à parede, o que pode afetar, e na verdade vai afetar, conforme eu vou mostrar nos dados de arrasto, o escoamento próximo à parede, e portanto os dados de arrasto. Tratando agora de arrasto, chegando principalmente no mote principal desse trabalho, primeiramente eu vou analisar o arrasto no ponto de projeto. E aí, para analisar esse arrasto, primeiro eu tenho que fazer uma observação. Aqui eu tenho as duas geometrias com e sem Scramjet. Eu dividi, assim, a nível de análise, as geometrias em duas. A primeira parte é o corpo do foguete, que é essa região aqui que não está pintada de vermelho, que ela é comum as duas geometrias analisadas. E a outra parte é a carga útil, que é justamente o que muda. De um lado eu tenho, aqui à esquerda, o S30, eu tenho uma coifa comum, e à direita eu tenho o Scramjet acoplado, sendo que com uma certa carenagem em forma de coifa nas laterais. Por que eu comento isso? Porque para a FEDMAX, para eu poder fazer uma comparação direta, eu precisei considerar que essa parte lateral aqui, essa carenagem lateral, ela não foi considerada nas simulações, porque eu fiz uma simulação 2D, mas eu precisei considerar a existência dela para fazer a comparação das raças. Como eu considerei? Eu peguei a área dela e comparei com a área total da coifa comum, que é 2,7 metro quadrado. Eu vi que essas proteções laterais, na verdade, essas superfícies laterais, elas correspondem a 70% da área. E aí eu incluí 70% do arrasto da coifa comum, que eu considerei correspondentes a essa região lateral. Eu só fazendo esse comentário porque eu precisei disso para fazer a comparação direta. Entrando no arrasto em si, aí eu consigo observar aqui, esse aqui, primeiramente, o arrasto de pressão. Eu tenho a distribuição de pressão sobre a parede para ambas geometrias, novamente para T0, ponto de projeto. Eu observo que, de fato, eu tenho um pico, né, um pico de pressão ali na região da câmara de combustão, no caso, quando eu tenho um Scramjet, e, portanto, tem muito mais pressão naquela região, só que essa pressão, ela atua em Y, ela atua normal à parede, ela não está na direção do escoamento. Então, pouco disso aqui, desse pico aqui, ele, de fato, influencia no arrasto. Só vai influenciar no arrasto o que está nas regiões das rampas, tanto de compressão, que estão aqui à esquerda, quanto a rampa de acoplamento, que eu consigo ver o pico aqui na direita. Eu tenho uma elevação de pressão na região da rampa de acoplamento, porque eu gero uma onda de choque ali também. Quando eu puxo aqui para os valores, eu percebo que no corpo em si, né, que é como uso as geometrias, eu praticamente não tive mudança no valor, mas na região da carga útil eu tive um aumento de cerca de 30%, de forma que o arrasto ele cresce um pouco. Quando eu olho para Tritão, já é outra história, já tem uma mudança bem mais expressiva. Novamente, eu tenho picos muito maiores de tensão de saneamento na parede quando eu tenho um Scramjet, e o pico e os valores, os níveis de cisalhamento, o cisalhamento em si, aplicado ali na câmara de combustão, ele está todo em X, ele está todo na direção do escoamento, na direção contrária ao escoamento. E, portanto, todo ele influencia no arrasto. Isso é observado quando eu analiso para a região da carga útil, que o arrasto sem o Scramjet sai de 174 para 855, então aumentei 5 vezes. É bem claro a presença. Da mesma forma, só que no corpo, quando eu analiso agora o corpo, que é comum nas geometrias, eu vejo que o arrasto dobra também. E o que aconteceu para esse arrasto de atrito dobrar na região do corpo se eu não tenho nenhuma diferença de geometria ali? São justamente aqueles comportamentos da turbulência que se propagam por conta da bolha de expulsão. Na verdade, por conta do Scramjet em si, da presença do Scramjet. Então, aqueles efeitos de turbulência, eles afetam o escoamento próximo, afeta a formação do perfil de velocidade e, portanto, afeta o arrasto de atrito. Em termos de arrasto total, eu tenho um aumento para o ponto de projeto de 45,25%, o que é muito expressivo, só que não indica necessariamente uma mudança muito grande, desvio muito grande na trajetória, porque
o scramjet só está aberto durante um período muito pequeno, né? Então para isso precisa analisar a trajetória toda. E aí foi o que eu fiz. Então, para estabelecer uma curva de arrasto, toda a metodologia que eu apliquei para o ponto de projeto, eu apliquei para os outros pontos, conforme eu apresentei ali nas condições de contorno. Então aqui eu trago algumas dessas simulações, alguns contornos de Mach, então para T0, que já foi mostrado, para T-2, 2 segundos antes. Aqui todos os efeitos são semelhantes. A formação do choque, perfil de velocidade, etc. Tudo acontece da mesma forma, mudando, claro, as ondas de choque elas tendem a aumentar um pouquinho, elas começam a abrir por conta da diminuição da velocidade, tanto oblíqua quanto planar. E aí, entre T-2 e T-2.5, eu tenho justamente o efeito da abertura, na verdade, do scramjet. Na verdade, T-2.5 e T-2, né, que aqui eu estou voltando no tempo. Então, aqui a grande diferença é justamente porque em cima eu tenho o scramjet aberto, embaixo fechado. E aí eu tenho uma outra onda de choque aqui sendo formada, com uma angulação totalmente diferente. E aí, T-6 e T-10, então, cada vez mais longe do ponto de projeto. E aí o efeito justamente que essas ondas de choque, elas tendem a ir abrindo. Mas os efeitos de arrasto, de pressão, são muito semelhantes. Para ter uma comparação direta, que eu trago a distribuição de pressão no caso fechado, aqui é para T-2.5, 2.5 segundos antes do ponto de projeto. E eu percebo que, em termos médios, os níveis de tanto de pressão quanto de saneamento são muito semelhantes. Né? Claro, tem alguma diferença, vai gerar alguma diferença no valor do arrasto, mas os níveis aqui, sinceramente, de pressão são muito semelhantes. O que vai mudar também é a área aplicada, sobre a qual está aplicado isso aqui é diferente, porque a geometria é diferente. Então, trazendo finalmente a curva de arrasto, a curva que eu encontrei, à esquerda eu tenho em termos das parcelas de pressão e atrito, e à direita o arrasto total. Eu, de fato, percebo que o arrasto ele aumenta com o número de Mach, conforme previsto na literatura, e os níveis de arrasto com o scramjet, eles são consideravelmente maiores do que sem scramjet, considerando o arrasto total. Aí, eu tenho alguns efeitos locais que é interessante observar. Primeiramente, aqui entre T-2 e T-2.5, é justamente o range ali de abertura do scramjet, eu tenho umas mudanças bruscas no ponto por conta da abertura do scramjet. Então, o arrasto de pressão ele diminui em 20%, cai assim em 20%, porque eu estou abrindo, eu deixo então uma superfície que gera um ponto de estagnação e começa a admitir esse ar, então cai bastante. Enquanto o arrasto de atrito ele sobe muito, de 73% a 33%, porque eu gero aqueles níveis muito altos de cisalhamento na câmara de combustão. Na hora, quando junto esses dois efeitos, eu acabo tendo um compensa o outro, mas eu tenho essa descontinuidade. Outra descontinuidade, não chega a ser descontinuidade, na verdade, mas uma mudança considerável, uma variação brusca aí, é aqui pro caso do S30, com coifa, sem scramjet, pro caso do arrasto de atrito, que eu tenho uma certa mudança entre T-2.5 e T-3 por conta da mudança do padrão aqui da formação da camada limite. Isso é um efeito aí que surgiu por conta das simulações, por causa do modelo adotado, mas que como é no arrasto de atrito, ele pouco tem influência nos resultados totais. Então, puxando aqui para a trajetória, então, juntei minha força de arrasto, agora aqui em termos de força mesmo ao longo do tempo, naquele range ali, acho que eu não comentei antes, o meu range de análise, considerando a trajetória lá que é apresentada pelo pessoal Philip Press 30, é entre 14,4 segundos e 24,4 segundos em termos de tempo de voo. Então, pegando essa força agora em termos de tempo, junto com a massa ao longo do tempo, e o empuxo ao longo do tempo, jogo aqui na minha matriz, no sistema de equação diferencial, e eu tenho os resultados. Novamente, considerando uma análise simplificada. Então, primeiramente, para a altitude, aqui à esquerda eu coloco as trajetórias completas, à direita eu dou um zoom para facilitar a análise, e o pontilhado aqui, na verdade, o traço, com traço, são os dados experimentais, então eu trago aqui para fazer uma comparação também com os dados experimentais, mas o principal são as curvas em vermelho e em azul. Em vermelho, S30 mais coifa, sem scramjet, em azul, com scramjet acoplado. E eu percebo que, para altitude, primeiramente, eu tenho que uma divergência aí, um desvio de 0,8% quando eu acoplo o scramjet, na prática diminuindo a altitude, o que é esperado, porque eu aumentei o arrasto. Além disso, quando eu comparo o S30 mais coifa numérico, né, análise numérica, com a mesma geometria mais experimental, eu tenho diferença de só 2%, o que é bem interessante porque mostrou que, dadas as simplificações, ainda assim os resultados eles representaram bem a física, o que aconteceu realmente. Puxando agora para o número de Mach, né, velocidade em termos de número de Mach, tem muito semelhante também, a questão do... Quando eu comparo S30 com os dados experimentais, eu tenho um erro mínimo de 0,15%, mas em relação ao desvio entre as duas geometrias analisadas, eu tenho um desvio
Se em altitude era 0,8%, número de Mach, quando eu acoplo esse scramjet, eu tenho um desvio de 2,3% do número de Mach. Então ele cai aqui para da ordem de 5,65, coisa do tipo. Isso não é uma mudança muito grande. Não necessariamente vai inviabilizar o uso do scramjet, um teste scramjet. Mas, efetivamente, ele vai causar diminuição do fluxo de massa, ele vai distanciar as ondas de choque da incidência no bode de ataque da carenagem. E é um efeito que foi bem caracterizado pelo Bezerra, né? Você tem uma diminuição no fluxo, o que pode acabar afetando, inclusive, as condições ali de queima. Então, não vai inviabilizar, mas é preciso tomar cuidado. Questão de aceleração, mesmo comportamento, então, do vermelho para o azul, né, sem scramjet, com scramjet. Com scramjet eu tive uma aceleração máxima um pouco menor, porque eu tenho mais arrasto, e entre essa escrita mais coifa, numérico e experimental, eu tenho basicamente o mesmo comportamento, com um certo offset ali de 1 segundo, que pode ser explicado, por exemplo, pela curva de push que eu utilizei, que não necessariamente é a mesma que o motor desempenhou no teste que levou ao registro dos dados que eu estou utilizando aqui. Então, finalmente concluindo meu trabalho, fazendo um resgate aqui dos principais pontos, eu selecionei o scramjet a partir de Pereira, né, para voar na condição de 5,79, altitude de 20 km. O scramjet eu considerei uma correção para ele em função dos efeitos de camada limite, efeitos viscosos, que é o scramjet. Feitas as simulações, eu observei a presença da bolha de recirculação, que surge por conta da interação do choque camada limite. Essa bolha ela afeta diretamente aqui os perfis de velocidades tomadas na câmara. E, mais importante ainda, as flutuações de velocidade que são geradas nela, que se propagam, elas afetam o escoamento próximo à parede e têm impacto no performance aerodinâmica. Quando eu analiso o arrasto em si, do ponto de vista do arrasto de pressão, primeiro para a região da carga útil, o arrasto de pressão ele tem uma certa elevação, de 30% nesse caso, porque por conta de fato da mudança de geometria ali na região da carga útil, mas o arrasto de atrito ele tem uma geometria, uma elevação muito maior na região da carga útil, que é justamente por conta dos altos níveis de isolamento na câmara de combustão. Para o caso do corpo em si, para arrasto de pressão, praticamente não tive mudança, mas no arrasto de atrito eu observei esse arrasto dobrando quando eu acoplo esse scramjet, que é justamente em função desse efeito turbulento próximo à parede. Somando todo o arrasto, tem um aumento para o bom de projeto de 45%, cerca de 45%. Considerando agora a curva como um todo, eu analisei 12 pontos, entre 14,4 segundos e 24,4 segundos em relação ao tempo de voo, e observo que, de forma geral, o scramjet leva ao aumento do arrasto como um todo, considerando a curva como um todo. A questão da abertura do scramjet só muito próximo do ponto do projeto, quando você abre, ele tem um impacto direto aí, a arrasto de pressão cai 21% e a arrasto de atrito sobe 73%, mas essa decisão de só abrir muito próximo do projeto, ela foi positiva, porque quando eu analiso a trajetória em si, ali no ponto de projeto, a 24,4 segundos, eu observo que o desvio é mínimo, né? O desvio em altitude é 0,1% e em número de Mach é 2,3%. E aí, finalizando, eu percebo que quando eu comparo para o caso do S30, sem scramjet, que é o caso padrão, comparando com o experimental, são as mesmas geometrias, eu tive uma diferença para altitude de 2% e velocidade de 0,15%, que mostra que mesmo sendo uma análise simplificada de trajetória, os dados que eu obtive aqui, eles são bem próximos da física mesmo, do que foi registrado experimentalmente, o que serve até como uma validação a mais, uma validação final do meu trabalho. Então, perfeito, essas são as referências que eu utilizei no meu trabalho. E, finalmente, eu gostaria de agradecer, claro, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, ao Laboratório de Mecânica Computacional, Dinâmica de Fluidos Computacional, por toda a infraestrutura que eu utilizei lá para realizar as simulações. Claro, a CAPES, pelo financiamento da pesquisa, pelo financiamento da minha bolsa aí ao longo dos 2 anos de trabalho, ao grupo de estudos hipersônicos, do Laboratório de Dinâmica de Fluidos Computacional, o pessoal, o Ítalo, o Jonathan, o Pedro, o Ramon, que foram meus colegas aí que a gente, sem dúvida, todo o tempo aí de troca de conhecimento e informação acerca de simulação, da Hypersonic em si, ao longo de toda essa convivência. Antes fiz presencialmente, agora através de calls, de Google Meet, foi importantíssimo para sedimentar esse meu conhecimento de Hypersonic e melhorar meu trabalho. Claro, agradeço também aos meus orientadores, professor Tiago, professor Santos, todo o tempo necessário e todo o tempo que eles dedicaram nos últimos anos
para estar ajudando a desenvolver meu trabalho e também em outros trabalhos paralelos que a gente tem desenvolvido. E agradeço finalmente à banca, né, pelo tempo disponibilizado agora para estar ajudando, tá fazendo essa avaliação final do meu trabalho. É isso, meu trabalho, muito obrigado.